A conversa da reciprocidade é um discurso, é retórica puro. Retórica pura. O governo Lula não tem condição de colocar isso adiante, porque, por exemplo, para a gente não ir muito longe, na questão médica, o Brasil é dependente das importações dos Estados Unidos. Haveria uma crise médica, uma crise hospitalar gigante, se do lado de lá eles escalam de novo a mesma reciprocidade. A conversa da reciprocidade é um discurso, é retórica puro. Retórica pura. O governo Lula não tem condição de colocar isso adiante, porque, por exemplo, para a gente não ir muito longe, na questão médica, o Brasil é dependente das importações dos Estados Unidos. Haveria uma crise médica, uma crise hospitalar gigante, se do lado de lá eles escalam de novo a mesma reciprocidade. Então, você dizer que você trazer esse discurso de reciprocidade por força do tarifaço que foi imposto ao governo brasileiro, implicaria escalar uma discussão que só prejudica a gente. Não é por aí. É evidente que a estratégia usada pelo governo federal é maléfica para todos os interesses tributários, político, econômico. A questão, que estamos diante de um momento político eleitoral e os assuntos acabam se misturando, e a retórica tem que ser essa, embora na prática não será. Esteja certo. Por exemplo, o preço do iPhone vai para quanto? Já tem uma estimativa? Você já pensou para quanto vai o iPhone? Não. Ô, Alemão, põe uma enquete aí aqui no nosso chat. Pergunta assim: qual é o seu celular? Aí você põe 1 iPhone, 2 Samsung, 3 outra porcaria. Tá, vamos ver aí, porque... Vamos ver. Não é porque não é só o iPhone. Você está preocupado com o iPhone. Não sei o que. Bicho, o iPhone é um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho bom. Quanta gente... Eu sou do audiovisual. Quanta gente não conseguiu içar carreiras no audiovisual sem precisar de estrutura de iluminação, câmera, áudio. Muita gente que conseguiu alçar sua opinião em transmissões de qualidade nas redes sociais por conta de um iPhone. Então não é só um luxozinho, é um instrumento de trabalho para muita gente. Eduardo, como que você recebe esta notícia do tarifaço? E só para dizer aqui antes, e para não interromper, ninguém aqui está torcendo por tarifaço. Eu peço aqui aos desgraçados que ficam aqui no chat falando, vocês gastam de taxa. Ninguém gosta de taxa. Ninguém está falando que gosta de taxa. Se vocês estão ouvindo isso, vocês precisam voltar para o CAPES. Se vocês estão ouvindo isso, pergunta para o seu pai, para sua mãe. Pai, mãe, eu reprovei no exame do pezinho. Porque ninguém está falando isso aqui, Eduardo. Pavinato, está muito claro, né, que a situação por uma condução incompetente. Essa é a verdade. Então, o próprio Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, teve essa precaução também para não ter, vamos dizer, uma retórica com viés eleitoral contrário ao opositor em questão, o pré-candidato senador Flávio Bolsonaro. Então, com esta precaução correta, ele já fez o apontamento do ego, né, o ego do atual presidente da República, que, por sua vez, está muito claro que ele não se importa com os impactos que isso gerará. Ele está, como dito no futebol, usar um português coloquial, cavando essa situação há muito tempo. Né? Aí vem o Mauro Vieira fazer esse tipo de declaração, uma declaração canalha, né, que você pode dar um caráter personalíssimo na condução do Ministério das Relações Exteriores, que só faltava trocar o logo ao fundo dele pelo logo do PT, porque dane-se o princípio da impessoalidade da administração pública. Então ele traz esse caráter, vale lembrar que é o mesmo discurso sincronizado, né, com o chefe do executivo, afinal de contas ele é um subordinado, e, por sua vez, não se importa. Importa a retórica, porque o impacto que gerará isso para a economia brasileira, como bem já expôs o doutor Piraciolo Oliveira, né, ele tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, uma rediscussão de contrato. Imaginem vocês uma rediscussão de contrato de empresas de grande porte. Né? Não é você fazer um estoque de uma bomboniere.
com biscoito, bolacha, se você preferir, do estado de São Paulo. Não é fazer um estoque de uma Bomboniere. Você está fazendo um estoque das vezes que vai para o mercado daqui a 2, 3 anos. É essa estrutura que a gente tem que entender que envolve esse tipo de empresa. E é óbvio, é um interesse mútuo. É um interesse mútuo que faz os acordos bilaterais entre as nações. É natural que se ele está taxando e ele fez o requerimento para a imposição da tarifa com critérios objetivos, ele pode excluir o que convém a ele. É natural isso, é da política, ninguém é criança. Todo mundo sabe que é um interesse mútuo. Então, o que resta, porque a esquerda não tem mais o que oferecer. Esta é a verdade. Em outros períodos tinha, né, você abusava do medo. Não, o opositor vai tirar benefícios sociais. Hoje, o que a esquerda tem a oferecer? Não tem a oferecer nada. O que esse governo tem a oferecer para a propositura de continuidade desse governo? Nada. Então, resta retórica de soberania e o sentimento anti-americanismo, essa coisa que a gente está cansado de saber historicamente, envolvido os marxistas, Pavinato. Agora, veja, nós estamos passando essa década de 2020 puxados pelo agronegócio. Ninguém tem dúvida disso. Eu acho que isso é ponto pacífico para todo mundo, que o agro tem puxado o Brasil. Porque senão o Brasil já tinha ido à bancarrota faz tempo. Me corrijam se eu estiver errado. Eu estou puxando as coisas de cabeça aqui, eu posso errar alguma coisa. Ora, um dos produtos do agro que o brasileiro mais se orgulha é a carne bovina. Tanto que o impacto de novas políticas sobre carne bovina de outros países afetam muito a economia brasileira. Sabe-se disso. Ora, o Brasil, neste ano, recebeu da comunidade europeia um aviso de que ela não vai comprar mais carne bovina brasileira a partir do mês que vem, se não me falha a memória. Porque por uma questão sanitária. E Lula não esbravejou. Aliás, ninguém voltou a tocar nesse assunto. Então, a partir do mês que vem, a União Europeia não está mais comprando carne brasileira. Quem compra muita carne brasileira? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão sobretaxar a carne. A carne ela não foi atingida pelo tarifaço de hoje. Aí o pessoal fica falando, nós somos muito amigos da China. Então vamos para a China. Quanto o Brasil taxa em média a China? 11%. É igual para todo mundo do exterior, é uma política comum, né, de importação no Brasil. A carne bovina na China, que ela compra do Brasil, que ela importa do Brasil, ela taxa 12%. Veja, os Estados Unidos não taxam nada. Mas a China, ela taxa 12% até o limite de 1 milhão de toneladas. Passou disso, agora ela pôs uma sobretaxa de 55%. Então aí, não é que passa a ser 55, passa a ser 67. 12 mais 55. É aí que eu fico me perguntando sempre como vai ser a reciprocidade do Lula. Ele vai taxar a carne que vende para os Estados Unidos? Porque se ele taxar a mesma carne que é vendida para a China, ninguém mais vende carne para a China. A Europa já não vai comprar mais por questões sanitárias. E vale lembrar, repita que é bom que se frise para que ninguém esqueça. O agro puxa este país. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Por favor. A gente só tem esse dólar que eu reputo ser um dólar artificialmente baixo. A gente só tem essa condição de ter essa possibilidade de importar e exportar por causa do agro, isso ninguém discute, né? E isso é uma coisa assim muito importante. E ao invés desse governo incentivar o agro, não vamos esquecer, Pavinato, que no debate político o Lula chamou o agro de fascista, né? Não vamos esquecer essa posição. Então,
O grande fabricador de dólar desse país, a grande locomotiva econômica, especialmente quando se pensa na política externa, no recurso externo, foi taxado de fascista pelo presidente. Não vamos esquecer isso. E a questão que eu também coloco aqui, só para enriquecer o que você falou, é que a China, você disse sobre a sobretaxa aniquila a possibilidade de exportação no que passar de um certo limite. Isso aí é muito importante. Então a China disse o seguinte, você pode exportar até esse limite. Daqui para frente, 60%, a curva de Laffer já está fazendo a curva dobrada. Então é como se fosse colocado. E nestes dois momentos que você disse, da Europa por questão sanitária e da China pela sobretaxa, não houve esse carnaval que está sendo feito agora. Portanto, esse discurso é um discurso retórico político. Para mim não tem dúvida disso. Né? Já deram nome até para quem é a família que é culpada por isso, o que é um grande absurdo. Exatamente. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.